Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a correção do nosso trabalho da aula passada, que a gente fez sobre gases e transformações gasosas e a equação de estado perfeito, que é a chamada equação de Clapeyron. Sendo que essa aula ela vai servir tanto para a gente corrigir o trabalho, mas também ela vai servir como uma revisão, porque tanto as questões passadas nas atividades anteriores, quanto passadas no trabalho, vai facilitar que vocês façam a avaliação de vocês. Então, se vocês não estavam conseguindo fazer muito bem, esse é o momento para que vocês tirem suas dúvidas e aproveitem até para corrigir o trabalho de vocês. Então, vamos lá para a primeira questão. Um recipiente com a temperatura constante, ele contém 80 litros de um certo gás, exercendo a pressão de 1 atm. A pressão exercida por esta massa em um recipiente com capacidade... Qual vai ser a pressão exercida por essa massa em um recipiente com a capacidade para 25 litros? Então, uma coisa que vocês sempre devem observar, que eu sempre falo para vocês, o ponto mais importante que vocês devem prestar sempre mais atenção é principalmente na leitura da questão, porque na leitura da questão é que vocês vão estar entendendo o que a questão está pedindo. Por isso é importante muita atenção aqui nesse momento. E às vezes, por um descuido ou outro, vocês acabam errando o resultado final por não prestar atenção nas informações que a questão está trazendo, tá? E é isso que eu percebo, às vezes, em uma prova, em um trabalho de vocês, de uma atividade, que às vezes vocês acabam que não prestam tanta atenção no enunciado da questão e acabam errando a questão por besteira. Então, vamos ter mais atenção quando a gente lê o enunciado da questão. Observem que ela fala que esse recipiente ele está com a temperatura constante. Toda vez que a gente falar em transformação gasosa e na questão ela vem trazendo temperatura constante, a gente vai estar tratando de transformação isotérmica. Logo aqui a gente não vai trabalhar a temperatura. Por quê? Porque ela é constante. Então, aqui quem vai estar variando vai ser apenas o volume e a pressão. Então, vamos lá organizar os nossos dados. Observe que esse recipiente ele está com a temperatura constante e ele está com 80 litros. Sendo que essa pressão exercida vai ser de 1 atm, tá? Está aqui organizadinho de um lado. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber que quando esse recipiente tiver capacidade apenas de 25 litros, qual que vai ser a pressão exercida nele? Então, toda vez que a gente falar sobre de transformação isotérmica, a gente vai utilizar essa fórmula. Pressão 1 vezes volume 1, que é igual a pressão 2 vezes volume 2, que é a equação da transformação isotérmica, que é a que a questão está pedindo. Então, quem que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a nossa pressão 2. E para isso, agora a gente vai substituir aqui os valores na fórmula. Pressão 1, que é 1 atm, vezes o volume 1, que é 80 litros, que vai ser igual a pressão 2, que é quem a gente quer encontrar, vezes o volume 2, que é 25 litros. Então, 1 vezes 80, né, é igual a 80, que vai ser igual a P2 vezes 25, que dá 25P2. Agora a gente troca, né, de lugar. Quem tem letra vai para antes da igualdade, quem não tem vai para depois. Vai ficar assim, 25P2, que é igual a 80. Logo, o 25 ele vai vir para cá, né, dividindo, que vai ser P2 é igual a 80 dividido por 25. Logo, a pressão exercida, né, quando esse recipiente tiver 25 litros, vai ser de 3,2 atm. Então, se vocês souberem fazer bem a leitura aqui do enunciado da questão, vai ficar bem mais fácil para vocês resolverem a questão. Principalmente quando a gente for tratar de temperatura, tá? Que é o que eu tenho percebido mais erros e vocês acabam errando mais nessa questão aqui. Então, vamos primeiro para o enunciado da questão. Um gás mantido a pressão constante. Observem bem aqui, eu até grifei aqui no vídeo para vocês prestarem atenção. A pressão constante e ela ocupa um volume de 600 litros quando a sua temperatura está em 58 graus. Porém, a questão quer saber qual vai ser esse volume quando a sua temperatura for de 80. Era 58 graus e o seu volume era 600 litros. Porém, ele quer saber quando sua temperatura subir para 80 graus,
qual vai ser esse volume. Então, observem aqui que a nossa pressão ela vai ser mantida constante. Toda vez que a pressão é mantida constante, nós vamos estar falando sobre de transformação isobárica, tá? Para isso, agora a gente vai organizar os nossos dados e eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui. Observem que todas as nossas temperaturas elas estão em Celsius. O que eu falei no vídeo? O que vocês viram lá no vídeo? Que toda vez que a gente for falar de transformações gasosas, de acordo com o sistema internacional, a gente vai trabalhar a temperatura sempre em Kelvin, tá bom? Isso quando a gente estiver falando de transformações gasosas. Então, para isso, o que a gente vai ter que primeiro fazer aqui? A gente vai ter que transformar essas duas temperaturas de Celsius para Kelvin. Por que para Kelvin? Porque o sistema internacional utiliza a escala Kelvin para tratar de transformação gasosa. Então, aqui a gente vai ter que transformar essas temperaturas de Celsius para Kelvin, tá? Agora a gente vai organizar aqui os dados, né? Nosso volume inicial, que é o volume 1, que vai ser 600 litros. A nossa temperatura era 58 graus. Para a gente transformar 58 graus para Kelvin, é só a gente somar 58 mais 273, que dá igual a 331 Kelvin. A nossa temperatura ela passou a ser 80 graus, né? Então, 80 graus. Para a gente transformar ela para Kelvin, é só a gente somar com 273, que é igual a 353 Kelvin. E o volume 2, que é quem a gente quer descobrir, né? Então, agora, toda vez que a gente falar de transformação isobárica, a gente vai utilizar essa fórmula. Volume 1 sobre temperatura 1, que vai ser igual ao volume 2 sobre temperatura 2. Agora, a gente já organizou os dados, é só substituir na fórmula. O nosso volume 1 vai ser 600, né? 600 litros. Sobre nossa temperatura 1, que é 331 Kelvin, que vai ser igual ao nosso volume 2, que é quem a gente quer descobrir, sobre a nossa temperatura 2, 353 Kelvin. Para isso, agora a gente faz aqui uma regrinha de 3, né? Meio pelos extremos, que vai ficar assim, 331 vezes V2, que dá igual a 331 V2, que vai ser igual a 211.800. Por que ficou assim? Porque a gente multiplica 600 vezes 653, que vai dar igual a 211.800. Agora, o 331 ele vem para cá, dividindo, que vai ficar 211.800 dividido por 331. Logo, o nosso volume 2 vai ser igual a 639,87 litros. Pode ser que eu receba respostas, por exemplo, 640 litros. Tá certo, vou considerar, porque pode arredondar, tá? Então, se você colocou aqui 640 litros, eu considerei como correto, tá? Porque às vezes a calculadora arredonda. Mas se você colocou dessa fórmula, também tá correto, tá? Das duas formas. A terceira questão. Uma amostra de gás hidrogênio a pressão de 30 atm e a temperatura de 27 graus Celsius, ele é aquecido até 37 graus Celsius, mantendo seu volume constante. Qual será a pressão desse gás quando sua temperatura aumentar para 37 graus Celsius? Aqui também observe uma coisa, o que o enunciado diz? Mantendo-se o volume constante. Ó, toda vez que a gente falar de volume constante, a gente vai estar tratando sobre transformação isovolumétrica. Então, para isso, a gente aqui não vai estar trabalhando o volume, tá? Porque aqui vai estar variando somente a pressão e a temperatura. Além disso, observem que a temperatura ela está dada em graus Celsius. Então, de novo, a gente vai ter que transformar esses graus Celsius para Kelvin, tá? Vamos aqui organizar os nossos dados. Quem que é a nossa pressão 1? Observe que essa amostra de gás de hidrogênio, ela está a pressão de 30 atm. Então, nossa pressão 1 vai ser 30 atm. E ela está a temperatura de 27 graus Celsius. Porém, a gente vai ter que transformar esses 27 graus Celsius para a escala Kelvin. E é só a gente somar 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Porém, né, essa amostra foi aquecida para 37 graus Celsius.
37 graus Celsius mais 273, que vai dar igual a 310 Kelvin. Manteve-se o volume constante e agora a gente quer saber qual vai ser a pressão desse gás quando a temperatura for 37 graus Celsius. Então, a gente quer descobrir aqui a nossa pressão 2. Toda vez que tratarmos sobre transformações volumétricas, a gente vai estar trabalhando aqui nessa fórmula. Pressão 1 sobre temperatura 1, que é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Agora é só substituir os valores na fórmula. Quem que é a nossa pressão 1? 30 atm. Temperatura 2, 300 Kelvin. Pressão 2 é quem a gente quer descobrir. E a nossa temperatura 2 que vai ser 310 Kelvin. Aqui da mesma forma, a gente faz meio pelos extremos, né? Faz uma regrinha de 3. Então, 300 vezes P2, que vai ser igual a 300 P2. 30 vezes 310, que dá igual a 9.300. Logo, o 300 ele vem para cá, né? Dividindo, que vai ficar 9.300 dividido para 300. 9.300 dividido para 300 dá igual a 31 atm. Então, quando a temperatura do gás subir para 37 graus Celsius, a pressão aqui dessa amostra vai ser de 31 atm. Agora a quarta questão. Uma amostra de gás hélio se encontra em um cilindro de 65 litros a menos 13 graus Celsius e a pressão de 10 atm, e ele tem seu volume reduzido para 50 litros e a pressão para 20 atm. Calcule a temperatura final, né, que é T2, na escala Kelvin da amostra de gás hélio. Observem aqui que em nenhum momento a questão trouxe pressão constante, volume constante, temperatura constante. Ou seja, quando a questão não vem especificando isso e você observa que os valores todos variam, por exemplo, a gente vai ter a variação aqui tanto de volume quanto de temperatura, quanto de pressão. Quando o volume, a temperatura e a pressão elas estiverem variando, a gente vai estar tratando sobre a equação geral dos gases. Então, agora primeiro a gente vai ter que organizar esses dados, tá? Quem que é o nosso volume 1? Esse volume, esse cilindro, ele se encontra em 65 litros. Então, nosso volume 1 vai ser 65 litros, a temperatura de menos 13 graus Celsius. Para isso, a gente também precisa transformar esses graus Celsius na escala Kelvin, que vai ficar assim, menos 13 mais 273, que dá igual a 260 Kelvin. Ela tá a pressão de 10 atm, então nossa pressão 1 vai ser 10 atm. O seu volume vai ser reduzido para 50 litros, logo 50 litros vai ser nosso volume 2. E a pressão foi reduzida para 20 atm, então nosso 20 atm vai ser a pressão 2. Então ele quer saber a temperatura final, que é T2. Então, para isso a gente vai utilizar a equação da lei geral dos gases, que vai ser assim: pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1, que é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Agora que a gente já organizar todos os dados aqui, então é só substituir na fórmula. Pressão 1, 10 atm, vezes volume 1, que é 65 litros, dividido sobre temperatura 1, que é 260 Kelvin, que vai ser igual a P2, né, que é 20 atm, vezes 50 litros, que é o nosso volume 2, dividido sobre T2, que aqui a gente quer encontrar. 10 vezes 65, que é igual a 650 sobre 260, que vai dar igual a 1000. 1000 saiu daqui. 20 vezes 50, que vai dar igual a 1000. Agora que a gente já resolveu essas multiplicações, a gente faz uma regrinha de 3. Multiplica aqui meio pelos extremos. 650 vezes T2 vai dar igual a 650 T2. 260 vezes 1000, que vai dar igual a 260 mil. Agora o 650 ele vem para cá dividindo, né? Que vai dar igual T2, que vai dar igual a 260 mil dividido por 650. Logo T2, que é a nossa temperatura 2, e vai ser igual a 400 Kelvin. Observe que no início a gente fez a transformação, né? Do menos 13 graus para Kelvin.
Então, consequentemente, o nosso resultado vai dar igual, já vai estar na temperatura Kelvin, que foi que eu percebi, que vieram me perguntar se precisava transformar. Não, a gente já transformou a temperatura que a gente tinha no início em Kelvin, então a temperatura que a gente obter no final, ela já vai estar em Kelvin, tá? Então não precisa, esse é o nosso resultado final, 400 Kelvin. Agora, por último, mas não menos importante, eu trouxe uma equação de Clapeyron, onde a gente utiliza a equação dos gases perfeitos, onde eu trouxe aqui essa questão. A gente tem 0,8 mol de um gás ideal, onde ela ocupa o volume de 8,2 litros. Sabendo que a pressão exercida é de 5 atm, calcule em que temperatura o gás se encontra. Aqui, diferente das outras questões, a temperatura ela pode vir tanto em Celsius quanto em Kelvin. Então, a temperatura que você encontrar, ela vai estar correta. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Para isso, primeiro a gente vai organizar os dados. Quem que é N? N vai ser o tanto de mol que a gente tem. Então, a gente tem 0,8 mol de um gás ideal. Ocupando o volume, nosso volume que a gente tem vai ser 8,2 litros. E a pressão exercida é de 5 atm. Pede para a gente calcular a temperatura desse gás. E a gente tem aqui o valor de R. Observe que R é a constante universal dos gases, tá? Então, esse valor ele vai ser sempre o mesmo. R vai ser sempre 0,082, tá? Vai ser da fórmula, porque é o valor da constante universal dos gases. Então, esse valor vai ser sempre o mesmo. Para isso, para a gente resolver aqui esse probleminha, a gente utiliza essa fórmula. Pressão vezes volume, que é igual ao número de mols, vezes o R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Agora é só substituir os valores na fórmula, que a gente já encontrou, né? Estão aqui organizadinhos do lado. Quem que é a nossa pressão? Vai ser 5 atm vezes o nosso volume, que é 8,2 litros, que vai ser igual ao número de mols, que é 0,8, vezes R, que é a constante dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura, que é quem a gente quer encontrar. 5 vezes 8,2 dá igual a 41, que vai dar igual a 0,8 vezes 0,082 vezes T. Vai ser igual a 0,0656T. Agora a gente inverte. Tudo que tem letra a gente vai colocar aqui para antes da igualdade e os números a gente vai colocar para depois. Vai ficar assim, 0,0656T igual a 41. Logo esse valor aqui, ele vai vir para cá dividindo. Então, T vai ser igual a 41 dividido para 0,0656. Desculpa esse T aqui, tá, pessoal? Foi um erro aqui, desconsiderem aqui esse Tzinho, tá? É só os números. Então, T vai ser igual a 625. 625, observem aqui, ó. 625 Celsius. Aqui não vai ser preciso transformar, tá? Porque aqui a gente não tem duas temperaturas para a gente estar trabalhando. Quem a gente encontrou foi ela. Porém, se aqui a questão estivesse pedindo para essa temperatura ser dada em Kelvin, aí sim a gente transformaria o 625 em Kelvin, tá? Mas como a questão ela já está tratando essa temperatura em Celsius, então não precisa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, esse é o momento de vocês esclarecer as dúvidas de vocês, porque a próxima aula já vai ser a nossa avaliação, tá, pessoal? Boa